Boa noite, Vilela. Boa noite, convidados. É um prazer estar à frente de vocês. É uma honra estar do seu lado, doutora Dagmar. Obrigada. Com sua experiência. Meu nome é Daniele Précoma. Eu estive advogada desde 2005. Estou na minha terceira pós-graduação. Estive na Escola da Magistratura e da Fundação do Ministério Público, e agora eu estou cursando pós-graduação na Escola Hellinger de Solução de Conflitos com a prática das constelações familiares. Eu estou aqui hoje como diretora de pesquisa do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares e também com o discurso alinhado da Associação Brasileira de Consteladores. Depois eu falo um pouco mais das associações. Eu estou nas constelações há 10 anos, não tenho a prática da doutora, mas em 2020 fui coordenadora desse livro. E esse é presente útil, muito útil. Esse é útil, pois eu pedi os inúteis, olha aqui. É a prática sistêmicas na solução de conflitos e estudo de casos, que é a aplicação prática da abordagem do direito sistêmico, né? Da constelação na solução de conflitos. Fui para o IBCF porque em 2021, no meio das primeiras críticas de forma mais assim contundentes, que na verdade foi uma surpresa para nós, porque nós que estávamos dentro do sistema de justiça nunca recebemos nenhuma denúncia formal. Acho que essas denúncias nunca foram formalizadas, né? Até hoje nunca houve um processo formalizado a respeito das constelações, dos projetos de constelação, né? E como eu estudava e trabalhava com direito sistêmico, quando nós ficamos sabendo, né, das comissões de direito sistêmico, porque eu era presidente de uma comissão de direito sistêmico, nós sempre estivemos em conversas, né? É uma prática diferenciada dentro das comissões da OAB, né? Porque as comissões, de repente, do Brasil inteiro se uniram, o que não acontece em outras comissões. Os advogados, eles são super segmentados, né? Por cidade, por estado. E o sistêmico, ele une, ele agrega. Então, nós promovemos essa união das comissões. Isso foi lindo dentro da OAB. Foi diferenciado, né? Dentro do mundo da advocacia. E então nós ficamos assustados com isso e realmente assim nos propusemos a estudar o que é que está acontecendo, né? Até hoje não se sabe o que aconteceu porque não foi documentado, então talvez, né, essas denúncias anônimas, na verdade, também não se sabe, né? O que realmente aconteceu e se aconteceu. Vamos falar. Mas nós agregamos no nosso estudo todas as críticas e a gente agradece todos os posicionamentos, porque isso fez com que a gente olhasse para o nosso trabalho de constelação no Brasil e também nos unir com os movimentos anteriores, mais antigos, no exterior, para a gente realmente arrumar a casa. Isso foi uma preocupação que a gente agradece, vocês que são assim, super dedicados, né, nos mínimos detalhes, vocês trouxeram muitas clarezas para nós do nosso ponto cego. Então, a gente foi correr atrás, na verdade, a gente foi organizar, unir, através do grupo que em 2021 eu comecei a coordenar, junto com o Dr. Sami, que vai falar daqui a pouco, doutora Fabiana Quezada, também a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, a Rede Práticas Sistêmicas, quem quiser procurar no Google. Então foi um projeto piloto, né, assim, sem fins organizacionais, de pesquisar mesmo, de ir a fundo, quantos projetos tem, né, então nós mapeamos a partir daí, né, e isso está nesse site da rede, a lista e mapa, né, das comissões de direito sistêmico atualizadas, atualmente são 50, até 2022 eram mais de 130, existem lá 6 cartilhas de direito sistêmico das comissões que fizeram cartilhas, né, de como promover essa cultura dentro das OABs, é uma cultura humanizada, né? Existe lá um apanhado de 10 legislações regulamentativas da constelação no Brasil, 47 cadastrado projetos, né, de direito sistêmico, mais 6 modelos, né, um banco de modelos dessas práticas também, e existe cadastrado uma biblioteca, né, sistêmica de levantamento de referências bibliográficas com
Tem ali dados mundiais, mas principalmente o que estava sendo produzido dentro de TCCs, academias, dos projetos e artigos, ainda, obviamente, muito sem cunho científico, né? É um início, mas existiu essa catalogação de 278, então, referências. Isso tudo gerou movimento que a gente, de repente, começou a chegar às nossas mãos, movimentos internacionais daí. Então, depois da audiência do Senado Federal, né, que o Daniel esteve presente. Paulo também participou. Também, perdão, Paulo. Também tava. Eu estava presencialmente, mas o Paulo participou online. É verdade, é verdade. Então, a partir dessa audiência do Senado, né, vocês apontaram que não se tinha notícia da consubstancialidade científica das constelações. Nós também fomos fazer o dever de casa, então nós catalogamos para o nosso livro, que depois a Fabi vai colocar na tela, que a gente vai lançar o livro Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Então, nós começamos a formar esse livro em 2022, foi para lançado no dia 27 e 28 de outubro de 2023, no primeiro Congresso Internacional de Constelação Familiar do Instituto do IBCF. E nesse livro, nós compilamos 211 referências científicas, efetivamente, assim. E dessas, elas são realmente todas estrangeiras, são de difícil acesso, muitas estão em banco de dados inacessíveis ao público leigo, né? Então, aí que a gente foi olhar, nossa, tem coisa, mas vamos olhar para isso, ver... Obviamente, né? Qual é a qualidade, como organiza isso? Então, foi um início. E aí, no nosso livro, a gente vai trazer todo esse tamanho de coisa que a gente chegou às nossas mãos. Então, por conta disso, desse meu trabalho, que vai à publicação, e do que a gente tem feito ainda, né? Em continuidade com o que a rede começou, que as associações agora estão... dando corpo e legitimidade, porque ninguém que não tem uma organização pode fazer absolutamente nada, assim, né, de forma ilegítima. Então, atualmente, a gente tem trabalhado com as associações na busca pela regulamentação, efetivamente, da regulamentação legislativa da atividade, né, de constelador. O código de ética nós estamos trabalhando, uma organização de matriz metodológica também, para que haja uma estrutura base, para que as escolas compartilhem, né? Esse comitê de pesquisa científica que nós formamos com pesquisadores, que está dando andamento no mapa de evidências das constelações, defesas no CNJ, grupo de estudos a respeito da constelação na violência contra a mulher, etc. Então, por isso, hoje eu estou como diretora de pesquisa no Instituto, por conta disso tudo que já foi feito de forma voluntária. Tá bom. Daniele, vou pedir então o presente de cada um que trouxe aqui para o nosso cenário. Daniela, quer começar? O presente inútil, o que você trouxe? Tem que explicar? Tem. Tem que? Nossa, gente, eu queria... isso aqui significam duas coisas. Fakes, né? É uma pimenta de plástico, né? Que quem trabalha com energia, com vibração, trabalha com a essência vital, né, dos elementos. Então, isso aqui não serve de nada. Mas se fosse de verdade, serviria para quê? Se fosse de verdade, serviria para aquilo que você gostaria de fazer com aquilo. Porque vale o que você quer fazer com aquilo. Você pode fazer comida, né? Certo. Ou você pode efetivamente utilizar a energia da pimenta para fins. Ah, é? Opa! Eu pensei em outra coisa, assim, picantes ou não? E o vaso é uma história mais incrível ainda do que pode ser uma falsidade. Esse vaso, quem me deu, e estava guardado porque eu esqueci dele lá. Quem me deu foram uns clientes que abriram, na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, na área de contratos de pessoa jurídica, um pessoal que tinha uma pessoa jurídica com ficha limpa, era uma coisa linda, assim, os documentos estavam lindos, tudo aprovado, no Bacen, uma coisa maravilhosa. E eles davam presentes para nós, eles davam presente para os funcionários, para o gerente, e eles conseguiram um monte de empréstimo. E eu recebi isso daqui, e eu falei assim, isso não me cheira bem. E eu falei para o meu gerente, eu falei assim, eu não gosto deles. Eu não acho que vai dar coisa boa. E eles deram um golpe na praça, porque os documentos eram falsos, tinha laranja, e eles deram um golpe na praça e eles levaram tudo de todas as agências bancárias de Curitiba na época. Então, nem tudo que está validado no documento é real. Obrigado. Então,
O conceito que nos grupos de estudos da Rede Práticas e entre as associações ABC e BCF nós compreendemos de constelação é constelação familiar, segundo Bert Hellinger. E isso é importante frisar, porque quando a gente quer realmente legislar a respeito de algo e fazer, né, entrar no caminho da ciência a respeito de algo, como vocês propõem, nós precisamos realmente olhar para o nosso território, né, do que nós estamos falando. Então, nós estamos falando da constelação familiar segundo Bert Hellinger e não também outras formas de filosofia que se apropriaram do nome, outras metodologias que devem fazer aí o seu caminho do conhecimento, né? É uma abordagem filosófica de prática fenomenológica para ampliação da consciência, do nível individual para o sistêmico relacional, que possibilita processos pontuais que levam a fins terapêuticos de forma breve, complementar e integrativa, bem como uma mudança de postura do indivíduo perante suas relações, possibilitando encontrar caminhos de saída e solução de seus conflitos ou novas escolhas na vida, e por isso o próprio Bert chama a constelação de um serviço à vida, né? A constelação familiar é caracterizada pelo próprio Bert como uma postura filosófica ou um outro nível de consciência, uma nova perspectiva do ponto em que você se encontra em relação aos seus conflitos e às suas relações. Então, o papel principal de todo fenômeno que acontece é a pessoa e o seu próprio poder de autotransformação na vida, não dependendo exclusivamente do papel de quem seja o constelador ou o terapeuta, né? Só para complementar o que a doutora Dagmar falou, outras bases da constelação que Bert também estudou foram a hipnoterapia, a programação neurolinguística, sim, a teoria dos campos morfogenéticos, né? A teoria geral dos sistemas, pensamento complexo, entre outros, né? Além de uma das bases filosóficas pessoais dele, que é o estudo do Tao. E a primeira publicação de Bert Hellinger foi em 1993 e aqui no Brasil foi o livro A Simetria Oculta do Amor em 1999. Eu só queria fazer o paralelo com o que a doutora Dagmar falou, que a constelação ela é, né, aplicada de forma autônoma ou no âmbito de outras atividades profissionais, respeitados os limites regulamentares e os respectivos códigos de ética de cada profissão, de cada abordagem. Por ela ser um serviço à vida, ela é complementar e integrativa, ela não tenta transformar o ambiente em que ela está como se fosse dela, mas sim dar um outro ponto de vista apenas, e não é para todo mundo. E como ela é aplicada em várias abordagens, em várias áreas do conhecimento, a constelação, ela nem sempre existe essa questão da anamnese e do diagnóstico. Isso são terminologias médicas e da área da saúde. E a constelação não é só aplicada na área da saúde, portanto, a família Stellen, como a filosofia, né, de Bert Hellinger, a determinada por ele, ela não pratica originalmente dessa forma. É óbvio que cada profissão daí vai fazer, né, para bem atender o seu público e de forma ética e complementar, se adequar a cada área de forma respeitosa, né? E por isso que na área médica acontece essa abordagem. Só com relação à questão da ciência, da minha parte e da parte que eu represento, nós estamos realmente trazendo as constelações para um início de um caminho, né, da abordagem científica baseada em evidências, e a gente está no início desse percurso e nós agradecemos para todas as orientações que vierem de todos os lados para que a gente possa fazer isso da melhor forma. A gente não quer fugir disso de forma nenhuma, nós respeitamos demais os estudos, a segurança, né, e a busca por uma efetividade, uma busca por algo realmente assim que faça bem. No que eu concordo com a doutora Dagmar é que o que a gente gostaria, que seria o melhor dos mundos, é que nós,
e as instituições que estão por trás de todos nós pudessem, de alguma maneira, se unir, porque a gente tem o mesmo fim. A gente quer o bem-estar da população, né? E a gente quer fazer o trabalho bem feito. Só que nós estamos no caminho. A psicologia baseada em evidências já passou por esse trânsito, né? Já venceu essas etapas. No entanto, a psicologia baseada em evidências, e assim como a ciência que vocês delimitam, né, pelo Instituto Questão de Ciência, vocês pegam também, vocês repartem, né, para fazer o que vocês precisam fazer, e eu respeito que vocês precisam também delimitar um território para cuidar do território de vocês e fazer bem feito o que vocês se propõem a fazer, fazer um território em que alguma coisa fica dentro e alguma coisa fica fora. Né? Por isso que existem outras formas de tratamento da psicologia que vocês consideram pseudociência, que não a psicologia baseada em evidências, né? Que não, no caso do Instituto Questão de Ciência, mesma coisa. O que para vocês é ciência, né? E o que não é. Então, no nosso caso das associações, pelo menos as nossas associações, a gente não tem como atribuição do nosso estatuto a gente defender a nossa abordagem dentro do poder público, com o dinheiro público. Isso é uma questão que não está na nossa alçada, né? A questão que está na nossa alçada é fazer com que nós purifiquemos o nosso próprio território, que realmente, infelizmente, quando não é regulamentado e quando não é dito ainda o que não é uma coisa, aproveitadores podem fazer curso de... O doutor entrevistou uma pseudo-consteladora, que se diz consteladora, que fez um curso de 10 dias. Isso é muito triste, né? No substitutivo que a gente defende, que a gente já colocou em tramitação na Câmara, já está na mão da deputada Flávia Moraes, o mínimo é 360 horas. Então, assim, além da parte prática, que é vivencial, e cursos online estão completamente fora do que a gente defende, a gente busca qualidade. Então, assim, uma pseudo-consteladora que se formou em 10 horas ou num fim de semana, a gente sabe que existem esses charlatões por aí. A gente não quer que isso chegue à população. A gente não quer que uma consteladora, como a que o senhor, o doutor entrevistou, que fala em... A constelação que ela fez mostrou que ela era alma gêmea do marido. Isso não existe na constelação. É muito importante vocês pontuarem sim. Daniele, sim. Porque existem muitos consteladores, como você está colocando, que estão fazendo um trabalho muito perigoso, que estão trazendo riscos à população. Eu vi uma entrevista sua em que você coloca isso, eu achei isso muito importante, esse reconhecimento de que existem constelações bem perigosas por aí. Nós estamos preocupados em tirar as ervas daninhas do nosso território. E o processo científico, a gente está começando. Só que também existe essa consideração do que vocês consideram ciência e pseudociência, segundo o critério do que é ciência ou pseudociência, pelas métodos e desenhos de pesquisa científica, ainda de uma estrutura que nós, das abordagens de práticas integrativas, que coloca a subjetividade, a emoção humana e sim a espiritualidade, porque se você vai falar de constelação familiar de Bert Hellinger, né, a gente fala de espiritualidade. A gente fala da conexão pessoal com o que é invisível e que a gente não tem o domínio e não tem como mapear a espiritualidade, o domínio do subjetivo, da emoção e do nosso poder pessoal de autotransformação. O constelador, ele é só a lanterna que vai mostrar para a pessoa, a partir do fenômeno das dinâmicas, que é realmente assim, fica confuso, é muito difícil de explicar. Assim, é quase que impossível explicar. Então, assim, o convite que a doutora Dagmar fez para assistirem a série tá realmente, numa Nova Mulher, tá assim, foi muito cuidadosa, né? A roteirista, ela estudou com os consteladores e ela foi com critério, assim, ó, isso tá certo, segundo o que vocês estudaram, isso tá errado. Então, assim, a gente não encontrou erros e falsidades naquela série, segundo os estudos. Então, assim, se vocês quiserem entender o fenômeno, dão uma assistida. Porque realmente é difícil de explicar. Porém, a ciência que a gente quer e que a gente está com boa vontade de caminhar, é uma ciência que ela não vai se ater só a instrumentos mecanicistas quantitativos e que vai querer encaixotar
o fenômeno, nós estamos indo sim pelo caminho da ciência baseada em evidências, porém com o paradigma do pensamento complexo, da inclusão, da participação da subjetividade humana, das análises qualitativas, sim, e que fica realmente um pouco mais difícil de encaixar no modelo científico que vocês defendem, e nós sabemos esse desafio. Porém, o que é preciso que a nossa pesquisa faça e que os pesquisadores que a gente está em contato façam é procurar trazer, sim, a ética, e a gente está fazendo o código de ética, a segurança da técnica dos procedimentos, ou seja, se não é para ajudar, que não piore. Porque a gente não pretende ser a solução e que jamais, jamais, jamais instigar qualquer pessoa a se retirar de qualquer tratamento, seja médico, seja psicológico, seja qualquer coisa. Nós somos apenas complementares e não é para todo mundo. É só para quem quer um outro ponto de vista e que realmente considera a dimensão espiritual da vida. Quem não considera, não precisa, porque não vai encontrar algo ali. Não vai encontrar de verdade. A gente não está buscando curioso. A gente só quer fazer o papel de ajudar para aquele que já está aberto para isso, ou que pretende, pelo menos, de coração aberto conhecer. Mas a gente está iniciando o crivo da baseada em evidências, porém, a partir do paradigma e desenhos de estudos que eles ampliam o leque para outras formas de pesquisa, outros modelos qualitativos, quantitativos, que são mais atuais, que eles não encaixotam o método e o cliente como se todos os clientes fossem iguais e como se o método tivesse que ser igual para todo mundo, porque todo mundo é igual. O que a gente vai buscar realmente fazer, o olhar, além da segurança, obviamente, né? Obviamente, e passar pelo crivo da metodologia, mas buscar alcançar aquilo que é de benefício alcançado, que é a efetividade. E para cada área do conhecimento e cada país tem os seus desenhos de pesquisa e os seus modelos de estudo. E a ciência baseada em evidências, no modelo que vocês estão cuidando e zelando, elas não são aplicadas para todas as áreas que a constelação pode ajudar, né? Elas não são aplicadas para as questões organizacionais, para as questões que não são da área da saúde, né? Eu gostaria de deixar claro que as associações, né, como eu já falei nos estatutos, não tem o escopo de defender que as constelações elas tenham que estar sendo financiadas com dinheiro público, então nós não entramos nessa seara de discussão. Porém, né, também é importante salientar que os projetos na justiça, todos eles aconteceram de forma voluntária, né, as pessoas não eram remuneradas, os mais de 50 juízes que hoje em dia compõem o grupo de trabalho que trabalham com essa abordagem na justiça, eles trabalham de forma voluntária, ok? Uhum. Lembrando também que as pesquisas na área das ciências sociais, como é o direito, elas são pesquisas empíricas, né? Então não é a mesma ciência que vocês trabalham, então é importante trazer aqui a consciência para as pessoas que existem várias ciências, né? Existem abordagens e ciências diferentes. Então isso é importante trazer também. O doutor trouxe também algo em relação às ordens, quase que eu te contrato para ser professor lá na Hellinger Schule, né? Você está sabendo mais que a gente. Então, é bom esclarecer aqui que não dá para realmente ter a consciência do que significa o que acontece lendo trechos, né? Vocês podem construir a definição que vocês quiserem a partir desses recortes que vocês não vão ter o alcance. As ordens que Bert sistematizou, elas são vivas, né? E existe uma grave distorção do significado conceitual delas para quem realmente não viveu as formações e a sua prática, né? Então, elas, na verdade, elas têm que ser trazidas à consciência, à compreensão viva, né? Para trazer o senso de autorresponsabilidade e observância de valores, né? E esses valores, que são denominados ordens do amor,
ele se constitui sim o respeito à ordem, e nesse sentido é o respeito do que fato é uma ordem biológica. E isso é impossível de ser alterada. Existe o que vem antes e o depois, não é uma questão de opinião, como o doutor trouxe, né? De força de opinião. É uma ordem biológica essa hierarquia, não é mesmo? E isso, além de tudo, não tem a ver com submissão, muito menos em relação a homens e mulheres. São questões de função. Como eu disse, Bert Hellinger estudou tal, e isso também em relação ao equilíbrio, ele é trazido dessa forma de complementariedade, de funções, né? Inclusive, eu trouxe aqui o livro do constelador Juan Corbalan, que se denomina Famílias Modernas, onde ele já traz, né, as atualidades a respeito das constelações para esses novos modelos de família. Então, não existe esse determinismo, essa estrutura patriarcal que, ao se ler livros de Bert Hellinger escritos em 1900 e bolinha do século passado... 1990 e alto, 2000, não é tão velho. O senhor olhou a publicação original? Não, mas continuou tendo publicação, o senhor muito olhou a recente. Publicação original? Eu não leio alemão e não preciso ler alemão. Então, assim, dentro da escola, a gente consegue acesso indireto a essas coisas. Cursos, e isso é uma função dos cientistas, inclusive, fazer a transposição do conhecimento daquela época para o conhecimento atual. Né? É para isso que existem congressos, é para isso que existem cursos, é para isso que existem releituras de obras. Então não dá para você pegar uma abordagem histórica do século passado, do período pós-guerra, né? Que estavam acontecendo nas dinâmicas, porque a maioria dos livros de Bert são transcrições dos atendimentos que estavam acontecendo ali, em que aquelas pessoas, dentro daquelas famílias, daquela estrutura, daquela época do pós-guerra, funcionava daquele jeito, e achar que isso é a lei que Bert está trazendo. Então, voltando aqui, não se trata de submissão, né? Isso, além de tudo, é um respeito a quem veio antes, inclusive com relação à qualificação profissional, quando a gente trata de constelações organizacionais, e isso é uma grave distorção que acontece, inclusive, né, nas hierarquias, nas empresas e em qualquer sistema político, inclusive científico também, né? O que é natural, né? E não se confunde com submissão ou necessidade de concordância patriarcal. Essa concordância que a doutora Dagmar trouxe, que é a realidade da vida que não tem como alterar. Não, dá licença, eu tenho bastante coisa para falar. Anota aí, Paulo. O equilíbrio, que na verdade é a base da justiça, que olha para as sobrecargas dos envolvidos em conflito, né? E o pertencimento, que quer dizer a não exclusão, não é que você vai ter que o honrar e concordar que pertence ao sistema e não excluir. É isso que a doutora Dagmar falou. Como que você vai dizer que não é filho daquela pessoa? Você se mata? Né? Não sei se pode falar esse tipo de coisa no ar, mas já assim, né? Não, eu não sou filho dessa pessoa. Essa é a mesma coisa que dizer eu não nasci, eu não tô aqui, eu não tô nem falando. Eu nem existo, eu não posso nem estar aqui argumentando se você excluir a sua biologia. Isso é irreversível. Então, o que Bert trabalha, né, é com a realidade. A gente, no campo, trabalha, muitas vezes, com o confronto da dificuldade para a pessoa sair do transe e do torpor, do trauma, para voltar à realidade, para conseguir lidar com essa realidade. Ok? Gostei dos instrumentos de pesquisa que o doutor falou. Me perguntem muitas coisas, nós somos leigos realmente, assim, então eu acho muito válido se a gente puder ter essa conexão e eu tiver acesso a esses instrumentos que você já fez, já defende, já usa, e aprender com você. Vai ser maravilhoso. Isso realmente, para nós, seria, digamos assim, o melhor dos mundos. Não é o nosso objetivo nesse primeiro momento, que é medir o fenômeno, mas sim a resposta ao fenômeno. De repente, pode ser como você trouxe. Sim. E também, né, para validar ali aquilo que, no seu argumento, você falou que é você falar algo que já pressupostamente já pode ser. Enfim, quando algo
é verdadeiro quando algo vem do campo, né, espiritual, essa informação que a gente não sabe de onde vem, ela movimenta tão profundamente a pessoa, porque não é porque o constelador tem figura de autoridade, porque a pessoa e o representante, ele vai falar quando ele não concorda com aquilo. Daniela, só para avisar, deu 30 minutos, se puder finalizar, e depois eles falam. Tá. Não, mas finaliza. Tá, da próxima vez você divide o nosso tempo. Aí poder... é com vocês aí. Ela falou 20 e você falou 10. Vamos dividir melhor. Vocês querem dar mais um tempo a ele? Vocês têm mais tempo. Dá mais. Mas tem bastante coisa pra falar aqui. Finaliza em 2 minutinhos, então. Você acha que 2, 3 Dani? minutos dá, Daniela? O que você acha? Que aí eu dou um pouco mais de tempo lá deles, pra eles. O que você acha? Eu gostaria de falar depois sobre a questão da ciência, então, e das pseudociências, Tá, se vocês puderem, por gentileza, me a gente permitir. depois vai nesse assunto, tá? Então, eu vou só dar continuidade na questão da questão do homem e mulher, né, que a doutora Dagmar trouxe muito bem colocado essa questão. Na questão da violência doméstica, o mais importante dos projetos, e eu não vou defender que tudo foi feito da melhor maneira, eu acho que nós todos estamos aprendendo qual é a melhor maneira de alcançar um bom resultado. Nós entendemos no final, né, de tudo, inclusive de determinadas condutas exageradas ou de exercício de autoridade que não deveria ter sido colocado para a pessoa se sentir obrigada, né, a fazer uma constelação, que isso tem que ficar muito claro. Sim. Então a gente também se observa e se corrige. Então, nesse ponto da questão da violência doméstica, é importante não haver o confronto, né, não haver a revitimização. Jamais, não é esse o escopo. A primeira coisa que precisa acontecer é que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas, primeira coisa, precisam ser retiradas, cuidadas e zeladas, e elas precisam estar num lugar já com capacidade, inclusive, de olhar para aquela questão sem que elas estejam num sentimento ainda muito doloroso em relação àquilo que elas passaram. Então, eu trabalho da seguinte forma: existem níveis de consciência e níveis de maturação, inclusive, da sua questão, para você poder reolhar para ela a partir de uma nova perspectiva, para que, no caso, principalmente da violência contra a mulher, não só contra a mulher, existe a violência, nós temos o trabalho do delegado, de delegados que também trabalham com isso, existe a violência contra os homens também nesse país, apesar de não existir lei defendendo isso, mas acontece. Existe a violência contra as crianças, existe a violência familiar. Não existe só violência contra a mulher. O importante, quando a gente trabalha com a visão sistêmica e as dinâmicas sistêmicas, que seja importante para que as pessoas olhem, não para o agressor no primeiro momento, olhem para o seu sistema para ver de onde a violência vem, para que ela possa não permanecer no ciclo. Para que ela possa, nem a pessoa vítima permaneça normalizando esse lugar e continue concordando em atrair relacionamentos abusivos, porque ela aprendeu dentro da família dela e do núcleo familiar dela que é assim que funciona uma relação, porque ela viveu isso dentro da relação dentro de casa. E que um homem, que ele é o agressor, que ele olhe para a agressividade no seu sistema, ele olhe para a agressividade que ele próprio sofreu, porque nós sabemos... às vezes mais de 90% das populações carcerárias masculinas não tem o nome do pai do seu registro, né? São criados na rua, são criados sem essa estrutura, esse papel fundamental que é um papel orientador, disciplinador dentro da maioria dos lares. Ainda é a realidade da maioria dos lares. E estatisticamente está comprovado, não só no Brasil, como no mundo. Mais de 90% da população carcerária masculina não tem o nome do pai no registro. Existe uma falta do pai. Existe um amante, existe um namorado, existe alguém que, de repente, cumpriu esse papel de forma extremamente torta, né? Ambientes extremamente tóxicos, permeados de vícios, de alcoolismo, de abuso de drogas, de criminalidade. Essa é a realidade do nosso país e da população carcerária do mundo. Então, quando a gente coloca em perspectiva, olhe para isso, para que você não normalize. Então, eu acho interessante que vocês usam bastante a palavra normalizar, normalizar. Na verdade, o que está normalizado é as pessoas estarem em relações tóxicas.
Isso é o que está normalizado. E quando a gente coloca essa perspectiva para a pessoa olhar para de onde vem tudo isso, ela pelo menos toma consciência de que, meu Deus, isso não é normal. Isso não é o que eu quero para mim. Isso não é o que eu mais quero fazer. Eu não quero mais estar nesse tipo de relacionamento. Eu não quero mais ter que vir na justiça brigar por violência doméstica com marido A, B, C, D. Que vem 4 maridos de Lei Maria da Penha. O problema está onde? São nos maridos também. Mas não é na perspectiva da pessoa e de como ela se coloca na vida. Então a constelação ela é muito valiosa em vários sentidos. Depois eu falo do resto. Que bom que é minha vez. Então vamos estou lá. Preparada. Que maravilhoso, né? Então, que bom que a gente já rebateu tudo isso na maior parte das coisas que ela falou, né? Explicando bem o contexto, né, histórico, e que esses livros, esses trechos são de trabalhos daquele contexto, daquela época, com aquela família, com aquela dinâmica, que nada mais é do que trazer à luz o que a gente já falou aqui, que é a mais pura verdade, que é o vínculo biológico, e para que a pessoa desça, né, a essa realidade, para que a partir dessa realidade, que não tem como ser desfeita, ela comece a um trabalho realmente de se curar internamente, de ressignificar isso. O que é falado não é para reforçar como se fosse o certo. Por exemplo, o que ela usou, né, de exemplo... As frases do campo são ditas como choque de realidade, não são ditas como para validar. E isso não quer dizer que não vai acontecer processos judiciais em todos os casos, porque nós não estamos aqui falando de 50 juízes que trabalham com direito sistêmico, 130 comissões de advocacia, e todo mundo vive no Alice no País das Maravilhas e ninguém estudou direito aqui, e que acha que existe realmente uma alteração, né, do rito processual por conta de um trabalho, um projeto de constelação dentro ou fora da justiça, qualquer coisa que o valha, né? Todo procedimento judicial é legislado, existem ritos, existe o CNJ para punir ou para qualquer situação existe o código de ética da OAB e todos estamos sujeitos a isso. Não existe desculpabilização de nada. O que acontece, a diferença é o que acontece dentro da alma, e quando fala-se de amor, não é o amor que a gente aqui como é que é? Da alma gêmea? O amor da alma erótico. Gêmea. Não é esse amor. E para você entender, né, obviamente que a professora da Hellinger também convidada, Bailas, a próxima Bibi professora da Hellinger, ela vai realmente explicar para nós o que Bert está fazendo no contexto, né? O amor que Bert Hellinger trabalha, o amor do espírito, é um amor que ele une todos os seres numa consciência muito mais elevada, que está muito além das dinâmicas da personalidade e das agressividades aqui, das doenças. Existe um vínculo superior. E aí eu não preciso da aula, mas como ela trouxe trechos da obra de Bert... O trecho que mais saltou aos meus olhos, por exemplo, foi esse lance do filho de uma mulher que foi estuprada, ela não pode falar você não é meu pai, tem que falar você é meu pai, aceitar ele como pai. Existe outro caminho para começar? Só para começar. Existe, claro. Ah, você não é meu pai? Sim. Como que muda? Ué, eu não aceito você como pai. Bom, então eu sofro as consequências. Mas sim, eu mas... Cada um tem o seu caminho. Mas você não acha perigosíssimo isso? Constelação não é para todo mundo. Se a pessoa não... Eu gostaria de terminar, por favor. E outra situação, né? Da mãe ser responsável porque ela não deu atenção pro pai e por isso ele abusou Mas isso é cada dinâmica em cada caso. Tá. Eu gostaria de ler os trechos, que eu também tenho trechos da obra de Bert, porque assim, para bons pesquisadores, se existe realmente uma pesquisa... real, que é a postura científica, a pessoa vai realmente estudar do que quer falar e ela vai olhar todos os pontos de vista dentro dessa obra e não ficar colocando no chat GPT só o que interessa, né? Então vamos falar aqui, por exemplo, em relação, né, a Bert sobre abusos e relação de Bert com relação à questão da posição de homens e mulheres. Então,
A tristeza de Bert sobre mulheres e abusos. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres, tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no. Não só o corpo da mulher, o seu próprio corpo. Os homens também negligenciam sua própria saúde, seu próprio corpo. Negligenciam-no, colocando em risco pelos chamados valores, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha, além do estupro de uma mulher no cenário da nação derrotada, levando por sua vez ao estupro de diversas mulheres sem compaixão, respeito e coração? Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? E aqui é muito importante trazer que Bert trabalha com os níveis de consciência. Então, existe o nível do problema e você vai elevando os níveis de consciência até chegar a esse lugar realmente, né, de estar em bem, em paz e sem conflitos, né, que é o amor do espírito. No respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Eu vou repetir. Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? No respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos. Da mesma forma, como não é possível haver uma igualdade de direitos entre corpo e espírito, mais uma vez, o tal, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando-o e suportando-o na vida. Quando penso no que muitos homens fizeram às mulheres, durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas, assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o seu único abrigo. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam às suas mães, as mulheres que se sentem numa situação similar com relação a seus corpos? Com humildade. Retornamos à Terra a partir de uma altura arrogante. Com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a Terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e ao qual nos nutre e carrega. Assim, as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a eles, sem se sobrepor aos mesmos. Também dessa forma retornamos ao nosso corpo e por meio deste ao poder criativo, arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como um amor primordial que de forma maternal diz a tudo aquilo que traz a existência, que se torne, que seja, que viva. Hellinger, A Cura, 2014, publicação original em 2011, página 73. União do masculino e do feminino, sobre homem e mulher juntos. E aqui ele faz uma alusão à Bíblia, porque é interessante como as pessoas leem a obra de Bert Hellinger da mesma maneira como se acreditassem, né, na história de Adão e Eva e que houve uma maçã e uma serpente, né? Então, vamos à ciência, não é mesmo? Mas Bert Hellinger, como católico, ele também transpõe, né, a visão da Bíblia ao que é realmente uma visão arquetípica. E essa é a grande inteligência de Bert Hellinger, que só quem realmente entra, né, um caminho... uma pessoa que realmente, Daniel, fizer o caminho dentro das constelações, que tiver realmente, assim, mais de 400 horas, 600, como a escola Hellinger previa inicialmente, e que se torne um ex-constelador e que venha a falar mal, depois de 600 horas de vivência, eu gostaria de ouvir essa pessoa. Eu gostaria de estar junto no seu canal. Né? Quem sabe a gente combina lá. Quem sabe eu gostaria. Um debate, eu me proponho a trazer algumas pessoas aí também. Por favor, depois de 600 horas de vivência, vivência de verdade. A esquerda e a direita, outra dimensão. Possuímos em nosso cérebro 2 hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados, possuem funções diferentes.
Podemos acrescentar algo a isso, está escrito na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida vem um trecho inquietador, algo como: ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus. E a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a mulher. O mesmo vale para a mulher, ou seja, distinções de funções. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. Hellinger, A Cura, 2014, original 2011, em alemão, página 74. Com relação à sexualidade e que, né, o patriarcado, e, enfim, essa coisa, eu gostaria só de citar o trabalho alguns trabalhos aqui que são muito importantes, convidar as pessoas para procurarem a respeito da sexualidade e que não existe essa modernização nas constelações, né, que é patriarcal, enfim. Existe o trabalho do Bruno Borges Queiroz, que trabalha com a homossexualidade, né, com a masculinidade, a partir desse ponto de vista, com constelação. Existe o trabalho de Kael Durante, que se chama Transpondo Olhares. Ele é membro da Comissão de Orientação em Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Deu uma live para nós, uma supervisão para nós dentro do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares recentemente e esteve palestrando no último Congresso de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo. E o médico Andrei Moreira também, ele traz abordagem da atualização a respeito da diversidade da sexualidade de gênero também para palestras e lives dentro dos nossos institutos e das nossas comissões, e ele vai estar, o Andrei Moreira, presente como palestrante no nosso próximo Congresso de Constelação Familiar do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares. Agora, no que tange a questão da ciência... Você está dizendo, Dani, só para entender, que está havendo uma reformulação desses pensamentos de Hellinger. É necessário. Eu acho isso importantíssimo. Das instituições sérias. Entendi. Isso não é pego em curso de final de semana e isso não pega em trecho de livro que foi escrito no século passado. Retomando, então, a interrupção, que eu peço desculpas, me empolguei. A questão de alimentos, né, quando... Você vê que eles são calmos, eles não interrompem, né? Quando eles vão interromper, eles... Verdade. Então vamos... Verdade, eu peço desculpas. Tranquilo. É empolgação. É que é a minha primeira vez, gente. Vocês são treinados. Eu tô super nervosa, chega aqui derrubando tudo. Né? Tranquilo. Então, a questão dos alimentos, justamente nesse ponto só da ação de alimentos, é uma questão de relação da parte ativa, né? Que, no caso, colocar a parte ativa como sendo a criança, isso traz um peso muito grande, que na verdade deveria ser a mãe da criança, né? A mãe da criança representando a criança. É só essa questão, não é que a ação de alimentos não tenha que acontecer. Muito pelo contrário, né? A relação de casal, ela é permeada por equilíbrio e a constelação familiar, ela olha para a necessidade de incluir, ou seja, o pertencimento a todos, e muitas vezes uma ação de alimentos é o convite que vai ser através de uma ação que essa criança, às vezes, na obrigatoriedade da justiça, vai acabar convivendo com esse pai que por XYZ razões, e a constelação, ela dá uma perspectiva sobre isso, mas não está acontecendo. Então, na verdade, a gente olha para essas ações familiares como uma oportunidade de reatar laços, inclusive, e valida a necessidade delas acontecerem. Aí, com relação à adoção, né, que existe uma rejeição à adoção, a constelação familiar, ela não trabalha com julgamento, com rejeição, como se algo fosse bom ou mal. A constelação familiar, assim como em relação aos abortos, em relação a quaisquer outras situações, e a adoção, inclusive, ela só traz o olhar e a perspectiva de causas e consequências. Então, ela olha para a realidade como um todo. Ela olha para esse caminho do tempo, do que vai acontecendo com relação ao tempo. Então, quando, né, o doutor fala que
né, acontece uma rejeição da adoção, não deveria adotar, porque essa criança carrega as informações do ambiente dessa situação em que ela estava vulnerável antes da adoção. Aí, né, desculpa, mas parece que há uma controvérsia, inclusive com relação à própria teoria que vocês defendem da cognitiva comportamental, que justamente estuda o quanto o meio influencia, o quanto o meio gera informações e o quanto essas informações nessa pessoa que está vivendo esse meio, ela responde. E é o mesmo raciocínio com relação ao autismo, né? Alguém falou do autismo, acho que foi o doutor. A questão do autismo é como que essa criança autista, que já é uma criança muito mais sensibilizada do que uma criança, digamos, comum, ela não vai responder à depressão da sua mãe. Ela responde. O comportamento dela responde. A questão que é mostrada no campo não é uma questão de interpretação, é só um choque de realidade. A gente trabalha aqui com choque de realidade. Mãe, olhe para o seu filho. Mas a ponto de curar o autismo? Não, jamais. Não existe isso. Porque isso é o que foi dito na matéria, que a conciliadora teria dito que se a mãe... Mas, Daniel, essas matérias estão extremamente mal escritas. Todas essas matérias são extremamente mal escritas. Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Que a gente está aqui junto, com o tempo controlado, para a gente se manifestar, ao vivo, gravado, onde não vai ter uma pessoa tendenciosa com seu viés, reescrevendo o que foi dito. Essas matérias estão totalmente deturpadas, todas essas últimas matérias. Então é importante o que a gente está fazendo aqui, e a gente está aberto a muito mais do que isso. Está tudo muito distorcido. Então não é isso, não existe... Gente, não existe cura de autismo. E isso é um absurdo, onde já se viu. Imagina que alguém ia falar uma coisa dessa. E se vamos dizer que acontece, vamos supor, né, que aconteça, é isso que a gente não quer. É isso que as associações estão unidas. A regulamentação é para isso. O cuidado com o código de ética que a gente está tomando é para isso. Vocês não acham... Mas como que... Desculpa. Desculpa eu. Como que tá hoje? Tem muita coisa errada? Olha, é que isso não é registrado. Você não tem como saber. A gente não sabe, a gente está nesse momento com as associações iniciando um processo de criação de ouvidoria. Nós somos... Não, eu gostaria de ocupar meu tempo, eu preciso dele. Eu preciso do meu tempo, dá licença, tá? Então, essa questão só para responder aos doutores. Com relação, então, à justiça e à fala do doutor Sami, né, eu gostaria de pedir mais respeito com o trabalho dele, porque quando o direito sistêmico é trazido, o enfoque do direito sistêmico é trazer a responsabilidade das partes, assim como que a gente trabalha com constelação familiar em processos do campo, trazer a responsabilidade da pessoa, né? Então, é essa questão. Tira um pouco, inclusive, o protagonismo do julgador, do juiz como julgador, que é o que diz a verdade, convida muito mais as partes para trazerem qual é a sua real verdade, que muitas vezes não está nos autos, não está. Gente, o doutor sabe como que funciona. As petições... Não, eu gostaria de terminar, não. Você fez uma pergunta. Você falou, você sabe e eu ia responder. Mas tudo bem. Então, eu gostaria de falar a respeito um pouco da ciência, e eu vou ler rápido, depois vocês coloquem lá no tempo menos 0,5 para entender. Se eu falar muito rápido, eu peço desculpa. Tá. A psicologia baseada em evidências, ou as ciências baseadas em evidências, segundo os modelos que estão presentes nesse momento, porque para mim o que é ciência? É a gente tentar fazer uma tentativa, é sempre uma tentativa de absorver aquilo que a gente pode mensurar do fenômeno da vida, da realidade. A realidade é algo muito maior. E assim, todo ser humano que está presente aqui, falando, pensando, tem o seu viés. Então, toda ciência, toda ela é baseada em interesses políticos, financeiros e viés. Eu não estou falando que dentro do método científico, dos estudos, acontecem os viés, mas para uma pesquisa acontecer, ser aprovada, ter uma aprovação num comitê de ética, ela ter financiamento, seja público ou privado, tudo, o viés está antes. Então, assim, a gente achar que existe uma só ciência, que essa ciência verdadeira, é uma falácia. Então, existe a ciência que acontece, que vai começar a acontecer, ela só vai começar a acontecer
Porque houve algum interesse de alguém e alguma validação e algum financiamento. Seja público ou privado, ou como dos nossos pesquisadores, Dr. José Miguel de Deus e a sua esposa Vânia Siqueira, que tem a primeira pesquisa de constelação validada em comitê de ética no Brasil e está correndo, é financiamento do próprio bolso. Vocês não têm ideia do sacrifício que está acontecendo. Gente, vocês não têm noção do que está acontecendo. Curiosidade também movimenta a pesquisa. Sim, meu mestrado e meu doutorado não foram financiados, por exemplo. Eu pesquisei na raça, sem bolsa. Eu imagino, só que aconteceu um interesse por trás de um comitê de ética, de uma banca para você ter autorização, de um orientador. Existem interesses antes da pesquisa acontecer. Você acha que o pessoal está fechado a respeito da constelação, é isso? Nas universidades? O pessoal que você está falando, o pessoal Das universidades. Para autorizar as pesquisas. Gente, por conta justamente da opinião pública crítica contrária sem embasamento. Agora tá todo mundo com medo. Então, se a gente tá numa sinuca de bico do seguinte sentido, é a questão do primeiro emprego. Todo mundo tem que sair da faculdade, primeiro emprego, mas tem que ter experiência. Então, a gente tá batendo nessa tecla. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, nos ajudem. É simples. A gente quer fazer, e a gente quer fazer certo. A gente quer fazer tudo certo. A gente quer que ninguém seja prejudicado com nada. Só que a gente tá numa sinuca de bico, né? Então, assim, vamos voltar para... Não, eu gostaria de terminar. Né? É o seguinte, a pesquisa, como vocês fazem, ela não é isenta de críticas, só assim... Eu não estou aqui para ser contrária a vocês, mas vocês estão aqui para ser contrários à nossa abordagem. Mas eu não estou aqui para ser contrário. Só que só para ilustrar que não existe uma unanimidade. Existem críticas do modelo de vocês, de que ignora a consciência, sentimentos, estados da mente, né? Não dá lugar à liberdade, à vontade, à intencionalidade, à própria evolução do ser humano, né? Não dá lugar à intuição, né? Ao processo criativo, vê o sujeito muitas vezes como um receptor passivo do que acontece no meio, como se ele não fosse um sujeito que pudesse fazer viradas de chaves na sua vida, é mecanicista e concebe o psicológico como um conjunto de respostas a estímulos, né? Descuida da dotação inata e o papel do sistema nervoso capaz de ser reprogramado. Então, isso gera uma redução da complexidade humana, limita os estudos, diz que só é ciência se for estudo clínico em ambientes controlados. E a realidade humana não é essa do comportamento humano, que a constelação trabalha, o ambiente da constelação não é esse de ambiente controlado, né? A fenomenologia e tudo que acontece não é em ambiente controlado, então precisa haver, se construir num novo paradigma da ciência, né? Então, assim, o ser humano, ele não é adestrável. A gente não está aqui para adestrar, a gente está aqui, né, para ver a pessoa, brotar da pessoa a sua transformação. E a gente observa isso, e o que a gente vai mapear é justamente a transformação, que no caso, se for uma coisa supostamente dita por um constelador que interpretou errado, como o doutor falou, não vai movimentar a pessoa. Ela não vai transformar a sua vida com base nisso, porque aquilo não vibrou dentro dela. Aquilo não é verdade para ela. Ela pode repetir uma frase feita, uma frase, de repente, né, vamos falar aqui que existem equívocos, ela pode falar, ela não vai movimentar a vida dela com relação a isso. Então, ela movimenta com base na verdade. Outra coisa que a gente vai precisar, sim, abrir espaço para as evidências qualitativas, né? Com relação à teoria do centésimo macaco, existe a questão também, para as pessoas que ficarem curiosas olharem, a questão das borboletas monarcas, é também um outro estudo, né? O Gontijo, foi você que falou sobre o centésimo macaco. Sim. Tá? Isso, então... Que deu outras explicações para... Outros estudos. Existe a questão das borboletas monarcas, a questão da própria origem da vida. Ela consenso em nenhuma abordagem científica. Não se chegou a esse consenso. Então, ou seja, estamos todos aqui, todos estamos caminhando sobre essa terra, e a ciência, nenhuma delas, conseguiu chegar num consenso e explicar como isso aconteceu. Mas a gente no fenômeno de tempo. Muitas coisas que não são. A gente sabe muitas coisas que não são, mas só para ilustrar... A ciência tem esse papel de definir o que é, mas também definir o que não é. O que não é. E se a gente começar... Mas nesse caso, será que já não é... no caso dos macacos e das monarcas, não é
Não existe nenhum estudo provando que não é. Não existe nenhum estudo provando que não é. Nenhuma evidência provando Aí eu vou ficar na dúvida, então. Assim como não existe. O Montijo foi muito contundente no que ele falou. Assim como não existe evidência de que científica que a constelação prejudica. Então, às vezes eu e o Lene pensamos a mesma coisa, mas pode ser uma coincidência ou passar isso daqui de uma forma sobrenatural. Telepática, então a gente não sabe. Então, tem muito estudo tem muito sobre estudo. isso, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Então, a questão de teorias e hipóteses, como a teoria da relatividade, ela continua sendo a teoria da relatividade. E as hipóteses, absolutamente em qualquer estudo científico documentado e pesquisa científica que documente, parte da premissa e do pressuposto da hipótese. Então, assim, jogar merda em cima dessas palavras, da teoria científica ou da hipótese científica, como se isso fosse pejorativo, isso não é pejorativo, isso são termos científicos. Termos científicos. Teoria da relatividade é teoria disso é teoria daquilo, e comprovadas ou não, teoria é um termo científico. Não é teoria como se fosse uma falácia, como se fosse uma inverdade. E não é hipótese, como se fosse uma hipótese, uma jogadinha. Faz parte da ciência. Faz parte da ciência. Então, assim, só para a opinião pública ficar na mesma página de que existem palavras que estão sendo ditas para convencer a opinião pública de que o que acontece aqui é brincadeira. E não é. E eu só gostaria de chamar a atenção das pessoas para que não existe o Instituto Questão de Ciência, o Daniel, com a abordagem dele, de forma sozinha, falando a respeito das PICs, né? Existe o canal PICs na Pauta, do Daniel Amado, que é coordenador da área de PICs do Ministério da Saúde, e que todos estejam convidados para entrar no canal do YouTube. Lá tem vários vídeos mostrando todo o caminho, tem a história da questão de várias das PICs e as suas questões aí no Ministério da Saúde, na Justiça, etc. Eu não vou entrar em debate com relação a isso. Mas só para falar, a gente não está defendendo dinheiro público, mas só para falar o porquê que a constelação foi parar no SUS, ou enfim, como se fosse uma briga, como se a gente estivesse brigando por um lugar. Nós estamos brigando por um lugar, a gente quer concurso público para ser constelador. Pessoal, o Brasil é signatário da cooperação para a formulação de políticas públicas destinadas a promover a integração de práticas das medicinas tradicionais. Diferente da medicina convencional. É diferente, não é para ser igual nem para tomar o lugar. É para ser complementar e integrativa, como falo. Como instrumentos complementares e integrativos para a saúde e bem-estar de todos os povos. Ok? No final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas públicas. Desde então, em vários comunicados e resoluções, expressou o compromisso de incentivar Estados-membros a formular e implementarem políticas públicas para uso racional e integrado da medicina tradicional, medicina complementar e alternativa nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade. Entende como um de seus princípios que a saúde advém do completo bem-estar físico, mental, social, não se limitado à mera ausência de doenças. A terapia integrativa não substitui tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e nem medicamentoso. Existe a Declaração de Veneza, eu convido o público que está nos assistindo também a procurar. Procura no Google, lê a Declaração de Veneza. Declaração de Veneza é a ciência diante das fronteiras do conhecimento, um encontro realizado em Veneza, né, pela Unesco em 1986. Somos testemunhas de uma revolução muito importante no campo da ciência, provocada pela ciência fundamental, em particular a física e a biologia, devido à transformação que ela traz à lógica, à epistemologia e também através de aplicações tecnológicas à vida de todos os dias. Mas constatamos ao mesmo tempo a existência de uma importante defasagem entre a nova visão do mundo que emerge do estudo dos sistemas naturais e os valores que ainda predominam na filosofia, nas ciências do homem e na vida da sociedade moderna. Pois estes valores baseiam-se em grande parte no determinismo
mecanicista, no positivismo ou no niilismo. Sentimos esta defasagem como fortemente nociva e portadora de grandes ameaças de destruição de nossa espécie. O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento interno, chegou aos limites onde pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Neste sentido, reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua oposição, mas sua complementariedade. O encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo num novo racionalismo, que poderia levar a uma nova perspectiva metafísica, recusando qualquer projeto globalizante, qualquer sistema fechado de pensamento, qualquer nova utopia. Reconhecemos ao mesmo tempo a urgência de uma procura verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências exatas e as humanas, a arte e a tradição. Pode-se dizer que o enfoque transdisciplinar está inscrito em nosso cérebro pela interação dinâmica entre seus dois hemisférios. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do universo e do homem. Poderia, assim, nos aproximar mais do real e nos permitir enfrentar melhor os diferentes desafios da nossa época. O ensino convencional da ciência, por uma apresentação linear dos conhecimentos, dissimula a ruptura entre a ciência contemporânea e as visões anteriores do mundo. Reconhecemos a urgência de busca de novos métodos de educação que levem em conta os avanços da ciência que agora se harmonizam com grandes tradições culturais, cuja preservação e estudo aprofundado parecem fundamentais. A Unesco seria a organização apropriada para promover tais ideias. Ou seja, a amplidão dos desafios contemporâneos exige, por um lado, a informação rigorosa e permanente da opinião pública e, por outro lado, a criação de organismos de orientação até decisão de natureza pluritransdisciplinar. Expressamos a esperança que a Unesco dê prosseguimento a essa iniciativa. E a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde... Espera um pouquinho. Vai demorar muito mais, porque já são 40 minutos, Dani. Eu precisaria passar... Não, vai ser 1 minuto. Senão a Dagmar vai dormir aqui. Vai ser 1 minuto. Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. V1 e V2 eu vou ler. As pesquisas envolvendo seres humanos são admissíveis quando o risco se justifique pelo benefício esperado e, no caso de pesquisas experimentais da área de saúde, o benefício seja maior ou no mínimo igual às alternativas já estabelecidas para prevenção, diagnóstico e o tratamento. São admitíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e ou espiritual desses. Isso está na resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Gente, em primeiro lugar, gratidão imensa por essa oportunidade. É uma oportunidade da gente falar... sendo gravado, estando frente a frente, dessa forma tão livre, tão homogênea, né, que o Vilela tomou todo cuidado. Foi realmente uma oportunidade. Acho que é uma primeira grande oportunidade. E agradecer toda a produção, Fabi, querida, agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. E então, só para alinhavar os pontos finais, com relação à justiça, que você tocou no ponto, o meu ponto de vista, depois de passar por todas as pesquisas e olhar para tudo que foi feito, com a rede práticas, que agora a gente olha para isso com as associações, seria, né, assim, nosso sonho lindo, seria realmente criar um ambiente controlado, né? Assim como foi feito todo o percurso da justiça restaurativa pelo CNJ, né? Criar um ambiente controlado, com oficinas, né? Com temas específicos que de repente não sejam temas tão dolorosos, em que caiba tocar em dores que podem gerar, digamos... novos traumas. Não novos traumas, mas de repente gerar processos terapêuticos. Então, de repente, a gente não lida com questões tão dolorosas, mas questões mais práticas. E de repente, assim, nosso ponto de vista que não de repente não se coloque a constelação como um todo, que é o campo inteiro, mas de repente trazendo a perspectiva em palestras, em oficinas, né? Colocando essa questão de pertencimento, de respeito, não da forma como vocês interpretam, mas da forma como trazendo na linguagem popular, né? Essas questões de ter respeito pela outra parte,
que está no processo, porque vai continuar sendo pai do seu filho. E depois do juiz dar a sentença, vocês vão ter que continuar conversando a respeito da criação dessa criança para sempre. Então, nesse sentido, né, seria muito legal se antes de uma regulamentação para aprovar a prática no judiciário, acontecessem essas oficinas experimentais, temáticas com temas não tão dolorosos, sendo cuidados por esse grupo de trabalho de juízes que trabalham com essa abordagem, com consteladores que, além de ter, né, todas essas horas que a gente já falou de formação dentro da abordagem da constelação, também tenham passado pela experiência e abordagem dos cursos de formação de direito sistêmico para aprender a utilizar essa abordagem com respeito e discrição, respeitando o ambiente de justiça para não virar um ambiente terapêutico. Concordo com você que tem esses limites que a gente precisa respeitar e que seria obviamente observado, controlado, pesquisado com os instrumentos cabíveis, né? E depois, se falasse em regulamentação, assim como a regulamentação dentro do CNJ, ela precisa, de repente, acompanhar e aguardar a regulamentação, pedido de regulamentação da própria atividade, que a gente já está dando andamento, né, na Câmara. Colocar, não passar as carroças na frente dos bois, né, de repente, assim, sabe, áreas do conhecimento se conversarem, vamos, calma, gente, calma, né, primeiro isso, depois isso, ok? E a convite das pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Eu gostaria de só falar, por exemplo, do que seria possível. Existe um livro de um estudo da juíza Keila Ranieri que falou, né, ela não conhecia constelações, ela não conhecia. E ela foi pesquisar. Na tese de mestrado dela, ela foi pesquisar, ela foi mensurar. Né? Não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa social, uma tese de mestrado. Mas ela foi pesquisar de forma cética. Por quê e por que razões acontece de processos onde se coloca a abordagem da constelação, os processos de sucessão que às vezes ficam 20, 30 anos parados na justiça, destravava. Então tem uma obra, um estudo de uma pessoa que é cética, que fez esse estudo. Então esse trabalho de aplicação, né, de constelação nas questões sucessivas e hereditárias na justiça, da doutora Keila, o projeto de justiça sistêmica da doutora Elisandra Sericato, lá no Rio Grande do Sul, que ela, né, está com muita força de vontade, procurando os instrumentos validados pela ciência para aplicar. Indo para as minhas considerações finais. Então, em relação as revisões sistemáticas que nós estudamos no nosso livro, que a gente vai lançar agora, que está em processo de revisão, que é a Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética, nós estudamos a partir das últimas 3 revisões sistemáticas mais consubstanciadas e esmiuçamos um pouco, inclusive, muito do que ainda falta, trazendo essa consciência chamando as pessoas que se interessam pelas práticas, né, para pesquisas mais sérias, mostrando um pouco do beabá, mas é um início, isso é um início. Mas então nós estudamos as últimas 3 revisões sistemáticas e, inclusive, aquilo que falta, né? Aquilo que falta. A gente está no começo. Então, estou aqui, né, como diretora de pesquisas do IBCF. Eu convido para os consteladores, né, os consteladores que pretendem realmente entrar nesse campo de responsabilidade com a sua atividade, de supervisão, de automelhoramento, de saber o que está acontecendo, de ver o que pode fazer para se aperfeiçoar, para melhorar, para trabalhar melhor com os seus clientes, o que fazer, o que não fazer, né? Logo que a gente coloque aí o código de ética, tomar essa responsabilidade de se colocar na devida postura e respeitar todas as outras áreas do conhecimento que a constelação tem entrado. A gente não quer tomar o lugar de nenhuma profissão, né? Como complementar, a gente acaba atuando e tocando em outras áreas do conhecimento e nós temos muito que aprender com todas elas. Nós viemos depois. A hierarquia é a base da constelação. A gente vem depois. Só que vocês precisam dar as mãos para nós. A gente é muito criança ainda. E
E no caso, então, o IBCF, né, ele foi fundado em setembro de 2021, atualmente está com mais de 600 associados por todo o Brasil, né, eu estou como diretora lá desde dezembro de 2023, a ABC, né, Associação Brasileira de Consteladores, foi fundada em 2004, atualmente está com cerca de 100 associados ativos, e ela também atende associados das 5 regiões do Brasil. O convite é para os consteladores virem e se organizarem. Nós precisamos, sim, de toda essa organização, de toda essa... não é freestyle, né? Eu gostei muito desse termo. Não é para ser freestyle, né? E eu convido as pessoas que querem que a gente ande adiante, que possam contribuir com o fundo de pesquisa que a gente está fazendo, para que saia o mapa da constelação, inclusive para a gente ver onde precisa de mais pesquisa, onde precisa de pesquisa de melhor qualidade, né? Que área que já está bom, que área que está legal, que área que ainda está faltando e como fazer. Então, nós temos esse trabalho em andamento contratado. Como a gente já falou aqui, tudo necessita de financiamento, né? E a gente precisa desse financiamento para andar. Então, quem se interessa realmente, né, pelas constelações e pelo trabalho sério e apoia, né, que a gente realmente aprenda como fazer e comece a fazer, entra lá no site mapadaconstelação.com.br, né, que esse mapa está em andamento, vai sair daqui a 7 a 8 meses, mas nós precisamos da contribuição, né, da participação de todos nós. Adquiram o evento que nós fizemos falando a respeito do que já foi encontrado e do que a gente precisa fazer, que está gravado nesse site, né? E com relação, como tantos indicaram, livros, né, e autores, eu gostaria de falar um pouquinho da questão da revolução científica e desse novo paradigma científico que a gente está procurando, né, entrar na ciência, mas a partir de um outro lugar. Existe o livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, né, e o livro Pensamento Sistêmico, de Maria José Esteves de Vasconcelos, e todo esse pensamento complexo é realmente o que a gente quer trabalhar e procurar desenhos de pesquisa e métodos quantitativos e qualitativos que abranjam essa dimensão da consciência humana, né? Para encerrar, respondendo a pergunta do nosso interlocutor, olha, sinceramente, a minha posição, a minha, eu respeito o que você disse. Eu acho que a sua postura é respeitosa. Isso não faz parte do meu mindset. Eu já olhei essas coisas, não faz sentido para mim. Você não precisa ir. Você não precisa. Para você não vai fazer sentido, né? Agora, para as pessoas que entendem, que conseguem já e que não estão, de repente, numa estrutura psíquica, como o Daniel falou, de repente estão já totalmente desequilibradas e que realmente ali vai ser os choques de realidade que a gente trabalha no campo da constelação, vai ser demais, too much. Então, se preserva. Tá tudo bem, se preserva. Existem estudos feitos com pessoas que estão em situação mental mais grave, que o psiquiatra vai junto. Tem pessoas que o psicólogo vai junto para acompanhar qualquer intercorrência do processo, né? Então, assim, é preciso, sim, o cuidado e segurança, né? Então, se você não tá com uma estrutura para dar conta, né, de mexer, de tocar em pontos dolorosos para você se reajustar com relação àquilo, né? Não é o momento. Se você não acredita na sua autorresponsabilidade perante seus problemas, seus conflitos e sua questão, e não tá afim, tá só afim de botar a culpa no outro, não é para você. Se você acha que é o constelador, que é o psicólogo, que é o médico que te cura, não é para você. Não é para você. O constelador, ele só vai te fornecer uma perspectiva. É só isso que o constelador faz. Ordens da ajuda de Bert Hellinger. Então, você que acredita que você é dono da sua transformação e que você realmente acredita nessa dimensão, não é religiosa, né? Mas que existem sim, né? Algo
que está fora do alcance do que a matéria abrange, do que a gente é capaz de medir materialmente, mas que pode, essa consciência, né, pode sim te levar, né, a movimentos, beleza, vai conhecer a constelação. Ok, agora, quem? Aonde? E esse que é o pulo do gato. Gente, constelação não é churros. Para você ter formações internacionais de horas e horas e horas, as pessoas investem demais nisso. Em aviões para ir longe, para ir para outro país, para ter acesso aos melhores cursos, aos melhores livros, aos melhores estudos, aos melhores congressos. Na área de vocês sabem o quanto isso custa. Então a gente não tem que ser aqui, achar que constelador tá ganhando dinheiro. Gente, tudo no mundo se movimenta com dinheiro. Então não é o constelador que está ganhando dinheiro. Tudo isso alimenta o movimento do planeta Terra. Vamos ser normal? Que assim, existe uma compensação. Então assim, você não vai pagar uma boa constelação com preço de churros. Não vai acontecer isso. Então, se autorresponsabilize pelo seu processo de procurar um constelador que tem um currículo consubstancial. Olhe como vocês falaram das bases, né? Olhe com quem ele se formou e com quem é o professor do professor do seu constelador. Olhe quantas horas de formação tem, né? Participe, vá primeiro, viva ali o trabalho dele, para depois você ver se sente confiança, porque qualquer processo terapêutico, né, doutor, baseia-se na confiança entre um ou outro. O constelador não vai fazer você fazer alguma coisa, a não ser que realmente você esteja completamente fora do seu adulto e da sua autodeterminação. O constelador não tem esse poder, né? Nem constelador, nem psicólogo, nem ninguém. Até porque um cirurgião vai fazer uma cirurgia numa pessoa e parte da cura é essa pessoa se cuidar. Senão a cirurgia desanda. Então é a participação de cada um. Falei tudo e... Obrigado demais. Eu redes sociais. Demais. Quer passar alguma coisa? Daniele.precoma. Precoma. O resto das páginas eu já falei no decorrer da entrevista. Demais. E para falar de congressos, que eu também tinha... Claro! Jabazão, vamos lá. Os amigos que lembraram. A gente também no @IBCF Oficial. Esta semana estamos lançando o Congresso de Constelações deste ano, que vai acontecer em setembro. Então fica o convite. E vai estar simplesmente show. Só isso.